aí, de quem são esses olhos? Tomiotaki, Tom Jobim, Serra? Charlie Brown Jr., Não é do meu tempo. Não faço ideia. Pop Rock, Herbert Viana. Herbert Viana. Os olhos agora sem óculos são de Herbert Viana. O Brasil tem quase 200 milhões de pessoas e um território gigantesco, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Não é à toa que o rádio sempre teve um papel fundamental na comunicação do país. 1936. O gongo soava 3 vezes e Celso Guimarães anunciava o bordão da rádio que, por mais de 30 anos, esteve presente na vida de todos os brasileiros. A Rádio Nacional. Primeira grande emissora do país, a Estação das Multidões tinha uma estrutura inédita para a época. Programação diversificada, transmissores potentes, estúdios bem equipados, elenco 5 estrelas. A força da Rádio Nacional era tanta que, em 1940, Getúlio Vargas decidiu encampá-la. Mas nem por isso a Estação das Multidões deixou de brilhar. Com seu elenco fixo de astros como Carlos Galhardo, Vicente Celestino e Silvio Caldas, até 1964, a Rádio Nacional se manteve nos corações brasileiros. Com a chegada da televisão, a Rádio Nacional, assim como tantas outras, perdeu espaço. Mas, em 2004, foi reinaugurada, no mesmo local onde um dia funcionou uma das 5 maiores emissoras de rádio do mundo. Pense aí numa cidade iluminada. O que vem logo à sua cabeça? Para mim, são os luminosos de neon. É fascinante ver a cidade piscando em todas as suas cores. Mas construir luminosos como esse não é nada fácil. Quer ver como é que se faz? Começamos a trabalhar desde 1986 com neon. Aprendi com uma pessoa que aprendeu esse trabalho em São Paulo, trouxe para Campinas. O maior uso hoje é comercial, fachada de prédio, hotéis. Para dar início nos trabalhos é feita uma plotagem inicial, onde é feito a escolha das cores e as espessuras de tubo. Nós usamos tubos de 8 a 12 milímetros de espessura. O cristal, usamos o gás neon. Para as cores verde, branco, amarelo, nós usamos o gás argon. Temos que tampar uma das extremidades do tubo para a hora que a gente for soprar a peça, para que ela não junte as extremidades do tubo. A partir daí é feita as dobras 90 graus, dobras arredondadas. Depois da peça dobrada, é colocado o eletrodo nas extremidades. Agora é soldado um tubo de uma extremidade menor, por aqui que vai ser injetado o gás dentro da lâmpada. Agora ela está pronta para receber o gás. Nas peças que usa o gás argon, vai uma pequena quantidade de mercúrio dentro da peça, onde ela dá o brilho, que dá o contato com o gás e a energia para dar o brilho na peça. Agora vai fazer a bolinha onde vai pôr o mercúrio, vai ficar dentro. Para ter uma noção maior do efeito do mercúrio, nós vamos fazer uma peça amarela onde ela aparece mais o brilho da peça. Então, colocada a gota de mercúrio e fica aqui dentro. Conforme ela dá uma leve aquecida, o mercúrio evapora e ela iguala a peça por inteiro. Ela é colocada numa bomba de vácuo, onde é tirada toda a parte de ar e a impureza de dentro do tubo de vidro. A partir daí, injetado o gás, é feito o corte na peça e ela passa para a parte de maturação. Depois da peça pronta, é feita a dimensão do tubo, para saber em metragem linear, para saber qual tipo de transformador vai ser utilizado. Índios, negros, mulatos, portugueses, padres, escravos, imigrantes. Na geleia geral brasileira navega a caravela do nosso povo. E um dos primeiros a nos fazer perceber nossa própria identidade e ter orgulho do que somos foi o ilustre brasileiro de hoje, Gilberto Freire. No Brasil de 1920, as poucas pessoas que estudavam escolhiam entre medicina, engenharia ou direito. Gilberto Freire optou por um curso no mínimo insólito: antropologia.
Mas que diabo você foi fazer com o dinheiro do seu pai no estrangeiro? Era assim que as pessoas reagiam ao descobrir que ele voltara dos Estados Unidos com o título de doutor em antropologia pela Universidade de Colômbia. Nesta época, ninguém imaginava que, a partir do seu olhar e de suas obras, séculos de preconceitos em relação ao mestiço brasileiro viriam por terra. Gilberto Freire esmiuçou em sua obra a formação do povo brasileiro e a cultura dos trópicos. Dono de uma personalidade controversa, Freire engajou-se na luta contra o autoritarismo de Getúlio Vargas. Já nos anos 60, tornou-se adepto do movimento militar brasileiro e apoiou o AI-5. Anos depois, voltou-se contra o regime militar e chegou a defender os hippies. Por ocasião de sua morte, Darcy Ribeiro, amigo e discípulo, disse: "É um mistério como Gilberto Freire, tão controverso no plano político, foi capaz de escrever um livro tão grande, tão generoso." Ele se referia à principal obra de Freire, Casa Grande e Senzala. Mas o trabalho de Gilberto Freire não para por aí. Livro após livro, o autor foi revelando a nós, brasileiros, a nossa própria alma e o nosso jeito de ser. Bem, amigos do Almanac, atenção, bola na direita com Totó, Totó para Tutu, que passa para Tatá, taca para Cotoco, Cotoco, Cutuca na direita, careca de cabeça, ajeita Júnior, para Pedro, Pedro para, olha de lado, viu, Wilson, toca de toca, ufa! 250 palavras por minuto. Esse era o número que Nicolau Tuma, primeiro locutor a transmitir uma partida de futebol, disparava por minuto. Se eram 250 palavras por minuto, numa hora ele falaria 15 mil e ao longo do dia seriam mais de 360 mil palavras. Caramba! Isso significa que em pouco mais de um dia ele seria capaz de ler uma edição inteira do Aurélio. Será mesmo? Chegou a hora de viajar nos sons que fazem a riqueza musical da nossa terra. Com vocês, o Cantos do Brasil. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Eu nasci em Santos, fui criado em Ubatuba. Na minha infância eu vi as canções praeiras todas. E depois fui para Taubaté e ouvi todas as canções caipiras. Vale pra que eu cante, possa... E isso foi uma coisa bastante marcante na minha carreira. Acho que, de uma certa forma, o eixo da música popular no Brasil se deslocou do litoral para o interior, porque ela sempre foi litorânea, agora ela está caindo um pouco para o interior. É um momento muito interessante da música brasileira. Me acataram com festa e alegria e sonharam pra minha vida uma história de amores e poesias. Eu cheguei, eu cresci e vim embora, já sabendo que o dia em que eu nasci foi um dia de muita cantoria e por isso, compadre, eu dou aqui, eita mundo bom. Dois momentos da música brasileira me chamavam muito a atenção. Primeiro foi a Carmen Miranda, com sucesso internacional, depois a Bossa Nova. Eu sempre gostei dessas coisas que mexem com as estruturas, entendeu? A música é um organismo vivo, ela evolui, ela cresce, ela muda de cara, ela muda de conceito, ela muda de posição. Por isso que ela vai sempre existir. Quando uma estrela cai no escurão da noite e o violeiro toca suas mágoas. Toda vez que aparecer um gênio, tipo Chico Buarque, essas coisas, em qualquer circunstância, em qualquer estilo, o país consagra. Brilham neles estrelas de um sertão enluarado. Porque a música brasileira é muito forte, nós nunca vamos ser fracos na música. A gente pode ser fraco em qualquer coisa, mas na música, desde que ela começou, é uma história gloriosa. E o violeiro toca sua sina. Então os olhos dos bichos... A arte, ela é a recriação permanente, né? Então você está sempre atrás de
de alguma coisa que não foi feita. Eu estou sempre querendo fazer aquilo que eu gostaria de ouvir que não tem. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. O primeiro a dar as últimas. Assim ele se apresentava aos ouvintes brasileiros. Você sabe de quem eu tô falando? Seu nome era Heron Domingues, mas ele ficou conhecido mesmo como o Repórter Esso, a testemunha ocular da história. Em 1941, ele estreava o radiojornalismo brasileiro, oferecendo ao público o sabor das notícias faladas. O programa era tão pontual que se acertavam os relógios quando ele começava. E se o Repórter Esso entrasse fora de seu horário habitual, 12h55, o país já sabia. Algo muito importante tinha acontecido. No dia 31 de dezembro de 1971, o Repórter Esso apresentou sua edição derradeira. Os brasileiros ficaram órfãos da testemunha ocular da história. Além do jornal, ainda tiveram que encontrar outro jeito de acertar seus relógios. Como diria um locutor de rádio de antigamente, senhoras e senhores, o programa de hoje chega ao fim. E aí, outro locutor, esse de um seriado famoso de televisão, responde: mas não se esqueça que semana que vem temos um novo encontro na mesma Almanac Hora, neste mesmo Almanac Canal, com mais um Almanac Brasil. Até lá!